Amantes da palavra de Deus, bom dia! Aqui quem vos fala, pastor Luciano Lúcio. Nós estamos no dia 13 de agosto de 2020, uma quinta-feira abençoada, maravilhosa. Queridos, eu quero nesta manhã fazer aqui um devocional baseado em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. E neste devocional, a pergunta é: qual o seu legado? Diante de uma frase que eu ouvi de um amigo, o nosso querido Alcides, Dr. Alcides, um amigo, um crente em Jesus aí que tem muitos posts aí no Instagram, e dentre um dos seus posts ele colocou uma frase muito interessante, que diz assim: todo homem morre, mas nem todo homem será lembrado. Escute só, qual é o seu legado? 2 Crônicas 21:20 fala de Jeorão. Jeorão era rei, ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e ele reinou 8 anos em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele morreu sem que ninguém lamentasse a sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. A Bíblia registra que ninguém, gente, preste atenção, ninguém lamentou por sua morte. Em outras traduções bíblicas dizem que ninguém sentiu saudade do rei. Ninguém lamentou pela sua morte. Como pode isso, um rei, não ser lembrado pelo seu povo? Como pode alguém viver 40 anos nesta terra, sendo rei de uma nação tão importante, a nação do povo de Deus, e terminar a vida esquecido? A Bíblia aponta, pelo menos, alguns motivos por que este homem não foi lembrado. E nós precisamos usar esses pontos, esses erros, para servir de alerta para nós no nosso dia a dia. O primeiro erro deste rei, o rei Jeorão, ele abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. No versículo 10 do capítulo 21 de 2 Crônicas, mostra que ele toma a pior decisão da sua vida. E qual é a pior decisão da vida de alguém? Abandonar o Senhor. Pior que ainda, conforme o verso 11, o rei de Judá, além de abandonar o Senhor, ele influenciou outras pessoas também a abandonar o Senhor, a deixar a fé em Deus. Ele influenciou o povo a servir aos falsos deuses. Então, queridos, uma vida de vitória, uma vida abençoada, ela só será abençoada se nós nos apegarmos a Deus. O segundo erro de Jeorão, ele não só abandonou o Senhor, mas desprezou a palavra de Deus. No versículo 12, você vai observar que ele abandona a palavra de Deus. O maior profeta de Israel naquele tempo era Elias, que vivia no reino do norte. Elias enviou uma carta ao rei de Judá com uma palavra direta de Deus, chamando o rei de Judá, Jeorão, para o arrependimento, para a mudança de vida. Esse homem não quis se arrepender, não quis mudar. A atitude de Jeorão foi: ele ignora completamente a mensagem do Senhor. A Bíblia ensina que para nós sermos abençoados, o homem deve conhecer e praticar as Escrituras. Ora, nos Salmos de número 1, versículo 2 e 3, afirma que nós temos que ter alegria e satisfação em viver na lei do Senhor, e nessa lei nós precisamos meditar nela todos os dias, dia, noite. E aí a Bíblia diz que nós seremos como árvore plantada junto às correntes das águas. Nós daremos fruto no tempo certo e as folhas não vão murchar. Tudo que ele faz prospera. Quem vive da palavra sempre prosperará. Se você quer prosperar, não faça como Jeorão. Não abandone, não despreze a palavra de Deus. O terceiro erro de Jeorão: Jeorão odiou seus irmãos e os matou. Olha só, no capítulo 21 de 2 Crônicas, no versículo 4, diz assim que não havia uma razão para que ele fizesse isso, matasse os seus irmãos. Ele simplesmente os mata, provavelmente interessado nos bens que o seu pai havia repartido com os irmãos.
Quem quer ser abençoado pelo Senhor deve amar os seus irmãos e servi-los. O Salmo 133 diz que é bom e agradável e suave que nós vivamos em união. Então, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos abençoar os nossos irmãos. Uma vida abençoadora depende da sua disposição em ser amável para com os seus irmãos em Cristo. O quarto erro de Jeorão, além dele abandonar o Senhor, desprezar a palavra e odiar os seus irmãos, a Bíblia diz que Jeorão constituiu um péssimo casamento. Segundo a Crônicas 21:6, diz que ele vai casar-se com Atalia, a filha de Acabe e Jezabel, que eram os reis no Reino do Norte. Jezabel era uma adoradora de deuses, o deus Baal. E Atalia, certamente, quando vem para o Reino do Sul, ela influencia Jeorão a viver no mal. Por isso, queridos, uma série de tragédias vai acontecer na vida de Jeorão. Nós vamos observar, seus filhos foram raptados, levados como escravos, uma doença terrível assolou Jeorão e o levou à morte. A Bíblia afirma muito claramente, queridos, que nós não devemos fazer aliança com o mal, que nós não devemos nos unir ao mal, e Jeorão acabou se unindo ao mal. Todos nós temos chance de construir uma história de vida, todos nós temos chance de ter uma vida pautada por vitórias, fazendo escolhas corretas, dando passos certos. Deixaremos com certeza um legado de bênção para as pessoas que nos rodeiam, começando pelos nossos filhos e nossa família e também os nossos discípulos. Se nós queremos deixar um legado, nós precisamos apegar-se à palavra de Deus, apegar-se à família e aos nossos irmãos e servir a Deus e obedecer a sua palavra. Lembre-se bem que todo homem morre, mas nem todo homem será lembrado. Qual é o seu legado? Que Deus te abençoe. Deixe esta palavra a todos. Uma boa manhã para você, um bom dia, que a vitória do Senhor esteja sobre a sua vida. E lembre-se, não abandone o Senhor, não despreze a palavra, não mate e nem use de ódio para com seus irmãos e não una-se ao pecado. Que Deus te abençoe, continue aí dando seu like nos nossos vídeos, convidando outras pessoas para se inscrever no canal e até a próxima, em nome de Jesus.